Iniciais. Agora eu quero falar com vocês um pouco sobre as emoções e sentimentos, falar sobre a distinção desses dois. E assim você vai poder ter uma noção de como que a aromaterapia pode ajudar na sua clínica, ok? Então vamos lá. As emoções, né, elas têm sido um tema de muitas pesquisas, né, ao longo desses últimos anos. E o estudo, né, vem se tornando importante devido à necessidade cada vez maior da gente poder compreender e controlar as atuais patologias associadas ao que? Ao aspecto emocional. E por ser um tema presente e marcante na vida humana, esse assunto vem sofrendo um grande avanço nos últimos anos. E o seu estudo constitui um domínio particularmente interessante, aonde, né, gente? Nas áreas sociais e humanas. E a psicologia diz que o ser humano, ele traz em si, né, quando nasce, algumas emoções que são básicas, que são tidas como as emoções, né, primárias, que é o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Todas elas têm uma função importante em nossas vidas, principalmente no que diz respeito à nossa sobrevivência, né? A sobrevivência da nossa espécie. E o estudo das emoções, elas têm sido um assunto apaixonante, gente, envolvente, pois apresenta diversas reflexões, né, que apontam, né, a emoção numa interação relacional humana, ou seja, né, as emoções como um processo, né, de adaptação da pessoa ao ambiente, bem como, né, um processo, né, adaptativo do homem nos contextos, né, dinâmicos sociais. E nessa classificação das emoções, a gente tem o neurocientista, não sei se vocês conhecem, Antônio Damasio. Ele divide assim, né, as primárias que eu falei e as secundárias. As primárias, ele diz que elas são inatas, evolutivas e é partilhada por todo mundo. Enquanto as secundárias e sociais, elas resultam do que? De uma aprendizagem. E as emoções, elas são um meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e de reagir de uma forma adaptativa. Tá aí, trazendo ainda Damasio aqui, o indivíduo, ele experimenta a emoção da forma como surge um efeito interno, ou seja, o sentimento. E os sentimentos, eles são gerados por essas emoções. E sentir emoções significa o quê? Ter sentimentos. E nessa relação emoção e sentimento, tá? Damasio diz ainda que apesar de alguns sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitas que não estão. Ou seja, todas as emoções originam sentimentos. Se estivermos atentos, tá? Mas nem todos os sentimentos provêm de emoções. Então vamos lá, vou falar um pouco melhor sobre isso. As emoções primárias como raiva, tristeza, alegria, tá? Elas são inatas e estão ligadas à nossa vida instintiva, ou seja, a sobrevivência, como eu falei anteriormente. E ao bem-estar psicológico nosso, né? Que elas vão trazer o quê? Uma adaptação rápida, né? Da nossa parte no meio ambiente. Então, conforme a emoção que é vivida, o corpo, ele vai reagir. Por exemplo, apresentando contrações musculares generalizada, uma palidez na face, suor nas extremidades do corpo, dificuldade respiratória, um aceleramento do batimento cardíaco. Ou seja, né, a gente, diante de um estímulo externo, nosso corpo irá reagir ao evento. E por conta disso, a emoção será instalada, seja de alegria, medo, tristeza ou raiva. Então a gente não pensa, isso acontece, tá, pessoal? E as emoções secundárias, elas se tornam, então, uma categoria de emoções que são usadas pelo indivíduo para se proteger das emoções primárias, que muitas vezes são essas emoções secundárias. Vergonha, elas são ameaçadoras, são embaraçosas ou dolorosas por natureza. Por exemplo, uma pessoa pode estar se sentindo deprimida,
Mas na sua depressão pode estar encobrindo um sentimento primário, que é uma raiva de algum evento que apareceu na vida dela. Então, e em situações, né, que a gente vai tendo na vida por medo de julgamento, né, nessas emoções primárias. Então, quando a gente se procura evitar ou negar aquilo que se está sentindo, a gente acaba por sentir-se pior ainda. E é assim que se tornam essas emoções o quê? Inadequadas para a gente, né, para o indivíduo, deixando a gente num estado totalmente desorganizado, que a gente está querendo sempre compensar o mal-estar. Aí, gente, o processo terapêutico, né, de cada profissional, ele vai envolver o quê? Ferramentas pessoais para ele poder lidar com essas questões, né, que o paciente está trazendo. E é aqui que os óleos essenciais, eles podem entrar como um apoio, né, nesse processo, né, da terapia com o paciente, pode ser uma ferramenta com resultados efetivos. Então a gente fala muito da aromaterapia para tratar o que? A ansiedade, a depressão, a fobia, insônia, que são os sintomas principais, né, que o nosso paciente chega na clínica, né, que ele apresenta como porta de entrada para o seu trabalho terapêutico. Então, a gente acaba usando os óleos essenciais como uma possibilidade de ajudar o nosso paciente a restaurar esse equilíbrio fisiológico, essa descompensação orgânica que ele está vivendo, né? E nessa desorganização, ele poder o quê? Restabelecer o seu equilíbrio. Por nessa desorganização, os sintomas, né, que vão estar se apresentando. Então, os óleos essenciais, quando a gente trabalha, ele vai ajudar o quê? Nessa organização da parte cognitiva dele. E aí que ele entra como uma terapia complementar. Então, os óleos essenciais, ele sozinho não vai resolver as questões pessoais, né? Seja do nosso paciente, seja o nosso processo pessoal sozinho, né? Quando a gente está vivendo uma ansiedade, uma depressão, sem sombra de dúvida, é um apoio, mas é necessário um trabalho terapêutico junto para poder olhar o que está acontecendo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente usa o óleo essencial de bergamota, né, para ajudar o nosso paciente a restabelecer um estado de pânico, ansiedade. Então, a gente usa lá o óleo essencial de bergamota, ele vai inalar, a gente pode dar como uma prescrição, que às vezes eu dou para o meu paciente, como uma ajuda, né, um apoio terapêutico, onde ele vai inalar, né, eu uso muito a bergamota nessa situação, pelo processo da inalação. Então, eu vou orientar ele, vai pingar 1 ou 2 gotinhas na palma da mão, ou num pedaço de lenço e inalar a bergamota por 2 ou 3 vezes ao dia, tá? Seja ele quando tiver na crise, né, ou por um processo de tratamento. E é interessante, né, a gente tá observando como que o nosso paciente vai respondendo, né, com a melhora dele com o uso dos óleos essenciais. Isso faz com que ele tenha mais condições de poder aprofundar no seu processo terapêutico, né? Então, nesse contexto que eu estou trazendo para vocês essa visão, né? O que são as emoções e o que são os sentimentos, né? As emoções, como que elas surgem na vida, né? Do nosso paciente e na nossa vida também. Então, as emoções, só para retomar aqui, ele está sendo o quê? Um contexto que ele se instala diante um evento da nossa vida. E que o nosso sistema físico, né, nossa parte cognitiva, ela vai se organizar para lidar com aquela história que está acontecendo, seja de bom ou de ruim. Então, a gente pode estar passando por um processo na vida, uma história muito boa, né, um momento maravilhoso, de repente um casamento, o nascimento de um filho nosso, né? Então, a nossa parte cognitiva, ela vai estar o quê? Registrando estímulos positivos. E às vezes a gente está passando por algum evento traumático, surpresa, né? Eventos de surpresa, eles podem gerar
um conflito na nossa parte cognitiva, que isso vai gerar uma emoção não boa, né? Seja dessa de surpresa, que pode gerar um medo, que pode gerar um pânico. Então, aqui a gente está falando de um aspecto fisiológico, neurológico. Então, não é algo que a gente pensa, é algo como o nosso organismo reage a esses estímulos externos. Aí a emoção, ela se instala. E a diferença é que as emoções, elas são muito rápidas, né? Do jeito que elas vêm, elas vão embora. Mas elas deixam um efeito no nosso organismo. E é a partir disso que vai se gerar os sentimentos. Então, é nesse lugar, quando a gente traz os óleos essenciais para poder trazer, ajudar, né, o nosso paciente, a nós mesmos, a poder o quê? A restabelecer essa organização neural, tá? Então, é aqui que o trabalho com a aromaterapia é uma ferramenta fantástica. E saber usar isso daí com maestria, com eficiência, que não é só tirar sintoma, é organizar o teu paciente para que ele possa dar continuidade no processo terapêutico dele. Então, é uma prática, gente, que pode, assim, diversos tipos, né, de terapia, né, porque a gente fala, né, que a aromaterapia é uma terapia holística, então você pode ter a prática que for terapêutica, que os óleos essenciais são possíveis de te acompanhar. Por isso que está na minha vida já há 20 anos. Eu já fiz uma série de outras formações e os óleos essenciais, eles acompanham nesse processo todo. Então, veja como é que fica isso para você, como é que você pode pensar, né, como que é essa parte estrutural, né, do seu paciente, o que ele está trazendo nas questões dele, e a gente pensar, né, essa questão emocional e sentimento, essa distinção, e olhando para o corpo, aqui eu estou falando de uma parte, um aspecto bem organizacional, bem orgânico, que causa essa confusão emocional e sensorial. E como que a gente pode associar esses dois olhares, né? Da parte da psique, a parte emocional, neural, a parte cognitiva, que a gente tem todo esse estudo dentro da neurociência, de como o nosso cérebro está organizado e por que que a aromaterapia ajuda, exatamente por conta de todas as comprovações desses estudos científicos, de como os óleos essenciais atuam no nosso organismo. Então, a gente está falando, gente, de química. É um trabalho medicamentoso, tá? E sabendo usar, você vai ter resultados positivos e surpreendentes na sua prática clínica, tá bom? Continue me acompanhando e vamos ter mais temas aí para trabalhar dentro da parte clínica com os óleos essenciais. Um grande abraço.